Ela visita o túmulo do marido e encontra a antiga faxineira chorando, com um bebê nos braços. Eu juro, senhora, eu juro que não foi por minha causa, ela repete, em meio às lágrimas. Ela fica paralisada, como se o tempo tivesse congelado ao seu redor, sem conseguir compreender o que estava ouvindo. As palavras da ex-faxineira ecoam em sua mente, confusas e dolorosas. Após alguns minutos tentando recuperar a respiração e organizar os pensamentos, ela finalmente encontra forças para perguntar o que aquilo significava. Margaret de Sá, ainda abalada pela visita ao túmulo do marido, o homem que sempre acreditou que a amava, pede que a faxineira explique o que está acontecendo. Nervosa, com a voz falhando e as mãos trêmulas, a mulher mal sabe por onde começar, mas decide contar tudo à viúva. Ali, diante da sepultura, a faxineira põe as cartas na mesa e revela como tudo aconteceu entre ela e o falecido marido de Margaret. Um segredo que pode mudar para sempre tudo o que a viúva acreditava sobre o homem que amou. Margaret de Sá parou no instante em que seus pés tocaram o caminho de pedras que levava até o túmulo do marido. Seus olhos, já marejados pela saudade que nunca diminuía, precisaram de alguns segundos para entender o que estavam vendo. Ali, ajoelhada diante da lápide de Eduardo de Sá, uma mulher chorava com um bebê nos braços, repetindo as mesmas palavras como se fossem uma oração desesperada. Eu juro, Senhor, eu juro que não foi por minha causa, eu juro. A voz era conhecida. Aquela postura curvada, aquele cabelo preso de qualquer jeito, aquelas mãos que Margaret havia visto tantas vezes, esfregando o mármore branco da sua mansão. Era Viviane, a faxineira que havia sido dispensada 2 anos antes, sem grandes explicações, por ordem do próprio Eduardo. Por um instante, o céu, as flores, o vento suave de setembro, tudo pareceu pausar, como se o mundo inteiro estivesse aguardando a reação de Margaret. Ela deu um passo, depois outro. Seus saltos faziam um som seco e preciso sobre as pedras. E foi esse som que fez Viviane erguer os olhos. Quando as duas mulheres se encararam, o bebê no colo de Viviane soltou um pequeno gemido, como se também sentisse o peso daquele momento. Viviane ficou branca. Senhora Margaret? A voz saiu partida, quase sem ar. Margaret não gritou. Não era do seu feitio gritar em público, muito menos em um cemitério. Mas seus olhos escuros, sempre tão controlados, carregavam agora uma tempestade silenciosa, que qualquer pessoa conseguiria sentir à distância. Ela olhou para a mulher. Olhou para o bebê. Olhou para a lápide do marido. E perguntou, com uma serenidade que assustava mais do que qualquer grito poderia assustar: O que você está fazendo aqui, Viviane? A resposta não veio de imediato. Viviane respirou fundo, apertou o bebê contra o peito como se aquele pequeno ser fosse seu escudo e sua força ao mesmo tempo, e começou a falar com a voz trêmula de quem carrega um peso pesado demais, há tempo demais. Eu precisava pedir perdão a ele, senhora. Eu sei que a senhora não vai entender agora. Eu sei que vai parecer absurdo, mas eu juro por tudo que é mais sagrado para mim, que eu nunca quis que as coisas fossem assim. Margaret cruzou os braços. O frio de julho não era nada perto do frio que estava se instalando no seu peito. Então explica. A voz saiu firme, sem variação, porque você está no túmulo do meu marido, com uma criança, pedindo perdão. Viviane fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia uma decisão neles que não existia antes. A decisão de quem sabe que não há mais caminho de volta, que a verdade, por mais pesada que seja, é a única coisa que ainda pode libertar. Essa criança se chama Eduardo, ela disse em voz baixa. Eduardo Ferreira. Eu coloquei o nome do seu marido nele, senhora, não por atrevimento. Coloquei porque ele pediu. O mundo girou. Margaret não recuou. Não era do tipo que recuava, mas seus joelhos, por uma fração de segundo, esqueceram a função que tinham. Ela pressionou os dedos contra a palma da mão, uma técnica silenciosa que usava desde a adolescência para não deixar que as emoções escapassem pelo rosto. Repete o que você acabou de dizer. Ele sabia, Viviane disse,
as lágrimas escorrendo sem cerimônia pelo rosto. O senhor Eduardo sabia que eu estava esperando esse bebê. Ele foi quem insistiu para que eu ficasse com ele. Ele disse que ia resolver tudo, que ia me ajudar. E foi por isso que ele me mandou embora da casa, senhora. Não porque eu tinha feito algo errado. Foi para me proteger, para nos proteger. Margarete ficou olhando para ela por um tempo que não era possível medir em segundos. Do outro lado do cemitério, um jardineiro podava uma roseira sem se importar com o drama silencioso que se desenrolava a poucos metros dali. Um pombo pousou na borda de uma sepultura próxima e foi embora logo em seguida, como se até ele sentisse que aquele não era um lugar para curiosos. Você está me dizendo, Margarete começou, pesando cada palavra como quem pesa ouro numa balança antiga, que o meu marido, o homem que dormiu ao meu lado por 22 anos, tinha um filho, e que eu fui a última pessoa do mundo a saber disso. A senhora não foi a última, Viviane respondeu, e havia nessa resposta um peso adicional que Margarete ainda não havia compreendido. A senhora está sendo a primeira, senhora Margarete. Ninguém sabe, absolutamente ninguém. Eu não contei para a minha família, não contei para os meus amigos. Eu criei esse menino sozinha com o dinheiro que o senhor Eduardo depositava todo mês numa conta que ele abriu no meu nome antes do fim. Margarete virou o rosto para a Tátira lápide, para o nome gravado em granito escuro. Eduardo Renato de Sá. Amado marido, homem de honra, alma generosa. Ela havia mandado gravar homem de honra, porque acreditava nisso com cada fibra do seu ser. Quantas versões de um homem cabiam dentro de um homem? Você teria coragem de continuar ouvindo? Ou teria ido embora naquele momento? Margarete escolheu ficar. Puxou o banco de pedra que ficava ao lado do túmulo, o mesmo banco onde costumava sentar nas tardes de domingo quando vinha conversar com o marido, como se ele ainda pudesse ouvi-la, e sentou. Cruzou as pernas, ajeitou o casaco bege sobre os joelhos e fez um gesto com a cabeça. Senta aqui, Viviane, e me conta tudo, desde o começo. Viviane hesitou. Não esperava isso. Esperava gritos, esperava ser mandada embora, esperava talvez até uma ameaça. Não esperava aquela mulher elegante e destroçada por dentro, convidando-a para sentar ao lado dela no banco de pedra de um cemitério, como se as duas fossem antigas conhecidas prestes a tomar um café. Ela sentou. O bebê, o pequeno Eduardo, adormeceu mansamente contra o seu peito, alheio a tudo, e Viviane começou a falar. Contou que havia chegado à mansão dos de Sá com 23 anos, vinda do interior, com uma mala pequena e um sonho grande. Contou que o senhor Eduardo sempre foi respeitoso, sempre cordial, nunca deu motivos para ela desconfiar de nada. Contou que durante os 2 primeiros anos de trabalho, ele era apenas o patrão distante, aquele homem sério de terno que chegava tarde e saía cedo. Mas aí veio o período em que a senhora Margarete viajou para a Europa. 3 meses de tratamentos, de consultas em clínicas especializadas, na última tentativa de realizar o sonho que o casal havia perseguido por décadas e que nunca se concretizou. A senhora ficou fora 3 meses. Viviane disse com cuidado. E nesse tempo, o senhor Eduardo ficou muito só. Ele nunca reclamava. Mas eu via ele sentar na varanda depois do jantar e ficar olhando para o jardim por horas. Uma vez eu fui levar um chá para ele e ele estava com os olhos vermelhos. Eu nunca tinha visto o senhor Eduardo chorando antes. Margarete fechou os olhos. Ela sabia daquela solidão. Ela mesma havia carregado aquela solidão. A diferença era que ela tinha levado a solidão para a Europa, enquanto Eduardo havia ficado com a dela em casa. Eu não fui atrás dele, Viviane continuou, deixando claro. Eu preciso que a senhora entenda isso. Nunca foi intencional, nunca foi um plano. Uma noite ele me chamou na sala para dizer que eu poderia ir embora mais cedo, que ele não ia precisar de mais nada. E eu fui, mas esqueci a minha bolsa. Voltei para buscar. E ele estava no corredor com uma foto da senhora nas mãos, chorando de um jeito que dói de ver. Foi aí que aconteceu. Ela parou, respirou. Aconteceu uma vez. Só uma vez.
E nós dois nunca mais falamos sobre aquilo. Eu fiquei envergonhada, ele ficou envergonhado. As coisas voltaram ao normal, a senhora voltou da Europa. Mas aí, 2 meses depois, eu descobri que estava esperando o bebê. O jardim do cemitério estava quieto demais. Margarete abriu os olhos e olhou para o bebê adormecido, para as bochechas rechonchudas, para os cílios longos que descansavam sobre a pele clara, para o nariz, para o formato do queixo. Ela conhecia aquele queixo. Havia beijado aquele queixo por 22 anos. Quando eu contei para o Sr. Eduardo, Viviane continuou. Eu esperava que ele fosse negar, que fosse me mandar embora com raiva, qualquer coisa menos o que ele fez. Ela engoliu em seco. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. E depois disse que ia assumir a responsabilidade, que o bebê nunca ia passar necessidade, mas que precisava me afastar da casa antes que a barriga aparecesse, antes que qualquer pessoa desconfiasse. Ele disse que não queria que a senhora descobrisse daquele jeito, que queria encontrar o momento certo para contar. E o momento certo nunca chegou. Margarete disse. Não era uma pergunta. Ele foi embora antes disso. Viviane confirmou com a voz partindo no final. E eu fiquei aqui com o Eduardo pequenininho, com uma conta bancária que o senhor havia deixado preparada, e com um segredo que eu não sabia o que fazer. Eu pensei em ir até a senhora muitas vezes, mas eu tinha medo. Medo da reação. Medo de destruir a memória que a senhora tinha dele. Medo de mim, Margarete disse. Viviane baixou a cabeça. Sim, senhora. Margarete ficou em silêncio por um tempo que nenhuma das duas conseguiu calcular. O sol já estava descendo no horizonte, tingindo o céu de um laranja que em outro dia seria bonito demais para ignorar. Então ela fez algo que Viviane jamais esperaria. Ela estendeu a mão e tocou de leve a cabeça do bebê adormecido. Só por um segundo. Com uma delicadeza que vinha de um lugar fundo. De um lugar que durante décadas havia esperado por esse gesto e nunca havia conseguido exercê-lo. Será que existe perdão grande o suficiente para uma verdade como essa? O bebê não acordou. Apenas emitiu um pequeno som satisfeito, como bebês fazem quando se sentem seguros. Margarete retirou a mão devagar. Ficou olhando para ela própria por um momento, como se não reconhecesse aquela mão que acabara de tocar aquela criança. Você vai precisar de um advogado, ela disse finalmente. A voz estava diferente agora. Não era mais a tempestade silenciosa do começo. Era outra coisa. Algo mais pesado e ao mesmo tempo mais limpo, como o ar depois de uma chuva forte. Não para brigar comigo, para regularizar a situação do menino. Ele tem direitos que precisam estar no papel. Viviane ergueu os olhos tão depressa que o bebê se mexeu levemente no seu colo. Senhora, não me agradeça agora. Margarete cortou, levantando-se do banco com aquela postura impecável que levara anos para aprender. Eu não sei o que eu sinto agora. Eu não sei se o que sinto é raiva, se é tristeza, se é uma coisa que ainda não tem nome. O que eu sei é que essa criança não tem culpa de absolutamente nada. E que o Eduardo... Ela olhou para a cômosto a lápide. Por mais que eu esteja com dificuldade de entender as escolhas que ele fez, nunca foi homem de abandonar ninguém. Ela pegou a bolsa, ajeitou o cabelo, olhou uma última vez para o filho de seu marido, com outra mulher dormindo no colo daquela mulher. Eu vou te mandar o contato do meu advogado amanhã cedo. Não some. E começou a caminhar. Viviane ficou parada, olhando para as costas daquela mulher que caminhava pelo cemitério com a coluna reta e os passos firmes de quem está se segurando com tudo o que tem. Só quando Margarete desapareceu pela esquina do portão principal, Viviane baixou o rosto para o topo da cabeça do bebê e deixou sair o choro que havia represado durante toda aquela conversa. Ela soube. Ela sussurrou para o filho. Ela soube, meu filho. Do outro lado do cemitério, Margarete chegou ao carro, abriu a porta, sentou no banco de couro frio e ficou com as mãos no volante sem ligar o motor. O que ela havia descoberto naquela tarde não era apenas uma traição. Era uma história maior do que ela havia imaginado. Era um homem inteiro que ela amou, com todas as suas sombras e todas as suas tentativas imperfeitas de fazer a coisa certa,
que havia partido sem conseguir terminar nenhuma das suas histórias. E agora cabia a ela, Margaret de Sá, decidir o que fazer com os pedaços. Ela não sabia ainda se seria capaz, mas sabia que havia estendido a mão para aquela criança e que a mão não havia mentido. O motor do carro finalmente ligou e Margaret foi embora, levando consigo um peso diferente do que havia trazido, mais pesado em alguns lugares, surpreendentemente mais leve em outros. Às vezes a verdade mais difícil de ouvir é também a única que finalmente nos deixa respirar. Margaret não dormiu naquela noite. Ficou deitada no lado direito da cama, o lado que sempre foi seu, olhando para o teto branco do quarto que durante 22 anos havia sido o centro do seu mundo. A cama de casal parecia maior do que nunca naquela madrugada. O silêncio tinha uma textura diferente, mais pesado, mais cheio de perguntas sem resposta. Às 3 da manhã ela levantou, foi até a janela e ficou olhando para o jardim iluminado pelos postes de luz que Eduardo havia mandado instalar quando se mudaram para aquela casa. Ele dizia que gostava de ver o jardim mesmo à noite, que havia algo reconfortante em saber que as flores continuavam lá mesmo quando ninguém estava olhando. Ela nunca havia entendido completamente aquilo. Agora, começava a entender. Às 6 da manhã, ela estava sentada à mesa da cozinha com uma xícara de café que esfriou sem ser bebida, com o cartão do advogado na mão. O Dr. Renato Cavalcante havia sido o advogado da família de Sá por 15 anos. Conhecia todos os contratos, todas as propriedades, todos os investimentos. Era o tipo de homem discreto e competente que Eduardo sempre prezou acima de tudo. Ela ligou às 8 em ponto. Doutora Margaret. A voz do advogado soou com aquela cordialidade profissional de sempre. Que honra receber sua ligação tão cedo. Como posso ajudá-la? Renato, ela disse. E o tom dela dispensou qualquer formalidade adicional. Eu preciso conversar com você hoje. Pessoalmente. Não é uma conversa de telefone. Houve uma pausa pequena demais para ser notada por qualquer pessoa que não conhecesse Renato Cavalcante. Mas Margaret o conhecia. Claro, ele disse. Às 10 horas aqui no escritório? Às 9, ela respondeu. E desligou. O escritório de Renato Cavalcante ficava no 12º andar de um edifício no centro financeiro da cidade, com janelas que davam para a avenida principal e paredes forradas de madeira escura que passavam uma sensação proposital de solidez e seriedade. Margaret havia estado naquele escritório dezenas de vezes ao longo dos anos. Sempre saíra de lá com a sensação de que as coisas estavam sob controle. Naquela manhã de terça-feira, ela entrou pela porta giratória com o mesmo casaco bege do dia anterior, os cabelos impecavelmente presos e uma determinação no olhar que a recepcionista jovem reconheceu como o tipo de olhar que dispensa sala de espera. Renato a recebeu de pé, como sempre. Apertou sua mão com os 2 braços, como sempre. Mandou trazer café, como sempre. Mas quando Margaret sentou e disse o nome de Viviane, o advogado pousou a xícara na mesa, com um cuidado excessivo. O tipo de cuidado de quem precisa fazer alguma coisa com as mãos para ganhar tempo. Margaret viu aquilo. Você já sabia, ela disse. Não era uma acusação, era uma constatação. Renato ficou em silêncio por 3 segundos que valeram por 3 horas. Margaret? Renato. A voz dela não levantou. Não precisava. Eu vim aqui para saber a verdade. Toda ela. Não para ouvir o quanto você lamenta ou o quanto foi difícil guardar segredo. Eu quero saber o que você sabe. O advogado ficou olhando para ela por um momento. Depois se recostou na cadeira com o peso de alguém que finalmente pode largar uma mala pesada que carregava há tempo demais. Eduardo me procurou há 2 anos e 7 meses. Ele começou. Ele estava diferente, mais quieto do que o normal. Me pediu para montar uma estrutura financeira discreta, uma conta, uma transferência mensal automática, um fundo pequeno para o futuro da criança. Me pediu sigilo absoluto de advogado e cliente. Ele fez uma pausa, mas também me pediu uma coisa a mais. Margaret não piscou. Ele me pediu para guardar uma carta, lacrada,
com instruções para ser entregue a você quando ele julgasse ser o momento certo, ou depois que ele se fosse, o que acontecesse primeiro. Renato abriu a gaveta da mesa com a lentidão de quem sabe o peso do que está prestes a colocar sobre aquela superfície de mogno. Ele nunca me deu o sinal de que era o momento certo. E então, sobre a mesa, um envelope branco, simples, com a letra de Eduardo na frente. Uma palavra só: Margarete. Ela olhou para o envelope por um tempo que Renato Cavalcanti jamais esqueceria enquanto vivesse. Não havia pressa naquele olhar. Havia uma mulher inteira reunindo todas as versões de si mesma, que havia sido ao longo dos anos para estar à altura daquele momento. Ela estendeu a mão, pegou o envelope. Não o abriu ali. A situação da criança, ela disse com a voz absolutamente firme: eu quero que você cuide de tudo. Regularização do nome, reconhecimento formal, acesso ao que lhe é de direito como filho de Eduardo. Ela colocou o envelope dentro da bolsa. Sem brigas, sem processos longos. Eu não quero que esse menino cresça sabendo que houve uma batalha em torno do nome dele. Você entende o que estou pedindo? Renato estava olhando para ela com uma expressão que misturava admiração e algo próximo de vergonha. Entendo, Margarete. Ótimo. Ela se levantou. Me manda os documentos assim que estiver pronto. E Renato? Ela parou na porta sem se virar completamente. Eu entendo que você tinha uma obrigação com o Eduardo. Eu entendo que sigilo profissional não é algo que se quebra por vontade própria. Uma pausa curta. Mas na próxima vez que alguém que eu amo te pedir para guardar um segredo que me diz respeito, eu espero que você encontre um jeito de me avisar sem quebrar a palavra dele. Existe sempre um jeito. E saiu. Ela leu a carta sentada no banco do jardim de casa. O mesmo jardim que Eduardo havia iluminado para que as flores existissem mesmo durante a noite. O sol da manhã estava generoso, e os pássaros no jacarandá do fundo do jardim faziam aquele barulho suave que ela raramente parava para ouvir. A letra de Eduardo era exatamente como ela lembrava, firme, levemente inclinada para a direita, com aquele I maiúsculo ornamentado que ele havia desenvolvido aos 15 anos e nunca abandonou. Meu amor, se você está lendo isso, então eu não fui capaz de ter essa conversa com você pessoalmente. E por isso, antes de qualquer coisa, eu peço que você respire. Uma vez, só uma. Eu sei que o que vou te contar vai doer. Eu passaria o resto da vida sem te causar nenhuma dor se pudesse. Mas eu também aprendi que as verdades que mais doem são as que mais libertam. E eu te devo liberdade acima de qualquer coisa. Houve uma noite, uma única noite, durante os meses em que você estava na Europa. Eu estava sozinho de um jeito que nunca havia estado antes, não fisicamente, mas de uma solidão que eu não sabia nomear. Uma solidão que não era culpa sua, que não era culpa minha, mas que existia. Não vou te dar detalhes, porque detalhes não são o que importa agora. O que importa é que dessa noite nasceu uma criança, um menino, e desde o momento em que soube da existência dele, soube também que precisava ser responsável. Não por obrigação, por amor, o mesmo amor que sempre me guiou em tudo. Eu queria ter te contado. Eu planejei essa conversa mais de 100 vezes na minha cabeça. Mas toda vez que eu olhava para você, para os seus olhos que já carregavam tanto, para a sua força que sempre me impressionou e também me assustou um pouco, eu adiava. Eu achava que precisava esperar o momento certo. Não existe momento certo para uma verdade difícil. Eu sei disso agora. O menino se chama Eduardo. Não foi ideia minha. Mas quando Viviane me contou, não tive coragem de pedir para mudar. Pareceu certo de um jeito que eu não sei explicar. Eu não te peço para perdoar. Eu te peço apenas para olhar para ele, quando você puder, e ver o que eu vi quando segurei a foto que Viviane me mandou. Uma criança inocente que não escolheu nada disso. Assim como nenhum de nós escolhe as histórias em que nascemos. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci, Margarete. Não porque você nunca cai, mas porque toda vez que você cai, você se levanta com uma dignidade que me deixou admirado por 22 anos. Eu te amei. Eu te amo. Isso nunca foi mentira, nunca foi metade, nunca foi menos do que tudo. Seu Eduardo.
Margarete dobrou a carta com o mesmo cuidado com que se dobra algo que se vai guardar para sempre. Colocou de volta no envelope e ficou olhando para o jacarandá por um tempo longo, enquanto os pássaros continuavam o barulho deles, indiferentes e perfeitos. Ela não chorou ali no jardim. O choro viria mais tarde no seu tempo, da forma que ela escolhesse. Margarete de Sá sempre foi assim. Ela decidia quando e como deixar as coisas a atravessarem. O que ela fez foi pegar o telefone e procurar o contato que havia salvo na noite anterior. Viviane. A mensagem que ela enviou era curta. Pode trazer o Eduardo para tomar café aqui em casa sábado de manhã? Eu preciso conhecê-lo melhor. Só isso por enquanto. A resposta demorou 4 minutos. Margarete imaginou Viviane lendo a mensagem, relendo, não acreditando. Talvez mostrando para alguém próximo com os olhos arregalados. A resposta veio com 3 palavras. Estaremos lá, senhora. Margarete olhou para aquelas 3 palavras por um momento. Depois, olhou para o jardim. Para as flores que continuavam lá mesmo quando ninguém estava olhando. Às vezes uma pessoa inteira cabe em 3 palavras. Às vezes 22 anos de amor não se desfazem por uma única noite. Às vezes, eles se transformam em algo diferente, algo que dói de um jeito novo, mas que ainda é, em algum lugar fundo e teimoso, amor. Margarete não sabia ainda o que seria capaz de construir a partir dali. Não sabia se conseguiria olhar para aquele menino sem sentir a fratura que aquela história havia aberto nela. Não sabia se o perdão que havia em si era grande o suficiente para abraçar uma situação assim. Mas ela havia marcado o café. E para Margarete de Sá, marcar o café já era o começo de tudo. O sábado chegou com uma garoa fina que cobria o jardim de gotas pequenas e silenciosas. Margarete estava de pé às 6 da manhã, coisa que não era novidade. O que era novidade era o que ela fazia com aquelas horas da manhã. Em vez de sentar com o café e o jornal como sempre, ela foi até a cozinha e começou a cozinhar. Não era mulher de cozinha. Nunca havia sido. Durante os anos de casamento, a cozinha pertencia a Dona Celeste, uma senhora de mãos firmes e receitas herdadas que trabalhava na casa há décadas. Mas Dona Celeste tinha folga aos sábados, e Margarete havia decidido, na noite de quinta-feira, enquanto olhava para o teto às 2 da manhã, que naquele sábado ela mesma ia preparar o café. Não sabia explicar por quê. Talvez porque receber alguém com comida feita pelas próprias mãos fosse uma linguagem que as palavras ainda não haviam encontrado. Ela fez pão de queijo seguindo uma receita que havia anotado num caderno cor-de-rosa, quando tinha 20 anos, e que nunca havia usado. Fez bolo de fubá porque era o mais simples que encontrou. Cortou frutas com uma precisão que compensava a falta de prática. E às 9 horas da manhã, quando o interfone tocou, a mesa da sala de jantar estava posta como Margarete havia visto sua mãe fazer nos domingos de infância, com toalha de linho, xícaras de porcelana e flores cortadas do próprio jardim no centro. Ela respirou fundo antes de apertar o botão para abrir o portão. Viviane entrou segurando o pequeno Eduardo pela mão. O menino tinha 2 anos e alguns meses. Caminhava com aquela instabilidade deliciosa das crianças, que ainda estão descobrindo que as pernas obedecem, e usava um macacão azul escuro, que Viviane claramente havia escolhido com cuidado. Os cabelos escuros e levemente encaracolados estavam penteados para o lado com uma esmero que revelava o quanto aquela manhã importava para a mãe. Viviane estava nervosa. Margarete viu isso na forma como ela segurou a alça da bolsa, quando a porta se abriu. No jeito que ela prendeu a respiração por um segundo antes de dizer bom dia. Bom dia, Viviane. Margarete abriu a porta completamente. Seus olhos foram inevitavelmente para o menino. Bom dia, Eduardo. O menino a olhou com aquela franqueza absoluta que só as crianças pequenas têm, sem filtros, sem julgamentos, sem a menor ideia do peso daquele momento. Depois apontou para o jardim e disse uma palavra que soou como pássaro. Mas provavelmente era a versão dele de alguma outra coisa. Pelos lábios de Margarete, passou algo que não chegou a ser um sorriso, mas que estava na mesma vizinhança. Pode entrar, ela disse. Os primeiros 20 minutos foram os mais difíceis.
Viviane falava pouco, respondia muito, e vigiava o filho com aquele estado de alerta constante das mães de crianças pequenas, que pode ser confundido com ansiedade, mas é na verdade amor em forma de atenção. O pequeno Eduardo, completamente alheio à atenção dos adultos, descobriu o cão de pelúcia que ficava na estante da sala, desde tempos imemoriais, um presente de viagem que Eduardo havia trazido da Europa anos atrás, e se instalou no tapete com ele como se fosse seu. Margarete serviu o café, cortou o bolo, colocou os pãezinhos de queijo na cesta com guardanapo de linho como havia visto sua mãe fazer. Você cozinhou, Viviane disse, mais como observação do que como elogio, com um tom de surpresa que não conseguiu esconder completamente. Tentei, Margarete respondeu. Não garanto o resultado. E foi esse comentário modesto e inesperado que quebrou alguma coisa no ar entre as duas. Viviane soltou os ombros. Margarete sentou. E o café começou de verdade. Falaram de coisas pequenas primeiro. Do tempo, do bairro, de como a criança havia dormido na noite anterior. Margarete perguntou sobre a escola. Viviane explicou que o Eduardo ainda não estava em idade escolar, mas que ela já havia visitado algumas creches. A conversa tinha aquela qualidade estranha das conversas, entre pessoas que compartilham um segredo imenso e precisam chegar nele pelo caminho mais longo. Foi quando o menino tropeçou no tapete e bateu levemente o joelho no chão que tudo mudou. Ele não chorou. Ficou por um segundo com o queixo tremendo, avaliando a situação com aquela seriedade cômica das crianças pequenas, decidindo se vale ou não vale o choro. Então ergueu os olhos e olhou diretamente para Margarete, que era a pessoa mais próxima. E ela, por um reflexo que não passou pela cabeça antes de chegar aos braços, se abaixou, verificou o joelho, soprou levemente como se o sopro curasse, e disse: "Passou. Você é forte." O menino piscou. Depois voltou para o cachorro de pelúcia como se nada houvesse acontecido. Viviane estava olhando para Margarete com os olhos brilhando de um jeito que ela claramente estava tentando controlar. Margarete se endireitou. Ajeitou a blusa com aquele gesto automático de compostura. E quando voltou a sentar, havia algo diferente entre as duas mulheres. Como se um protocolo silencioso houvesse sido assinado sem que ninguém precisasse pegar a caneta. "Viviane", Margarete disse com aquela voz direta que não era frieza, mas era precisão. "Eu preciso te perguntar uma coisa. E eu preciso que você me responda com a mesma honestidade com que me contou tudo no cemitério." Viviane assentiu. "Você o amava?" A pergunta ficou no ar sobre a mesa de linho e porcelana como uma coisa viva. Viviane não desviou o olhar. "Não", ela disse, e havia uma dignidade clara nessa resposta. "Não da forma que a senhora está perguntando. O que eu senti naquela noite foi solidão reconhecendo solidão. Foi uma coisa humana que aconteceu num momento humano muito frágil. Mas amor, do jeito que a senhora amou o senhor Eduardo durante 22 anos? Não, nunca." Margarete ficou com aquela resposta por um momento. Depois assentiu. Uma vez, levemente. "Obrigada pela honestidade." O pão de queijo esfriava na cesta. O menino conversava com o cachorro de pelúcia em uma língua que só ele entendia. A garoa lá fora havia parado, e um sol tímido começava a aparecer entre as nuvens. Foi então que o telefone de Viviane vibrou sobre a mesa. Ela olhou para a tela com aquela expressão automática de quem confere e vai ignorar. Mas não ignorou. Ficou olhando para a tela por um segundo, que durou tempo demais. "O que foi?" Margarete perguntou. Viviane ergueu os olhos com uma expressão que Margarete não conseguiu identificar imediatamente. Não era medo, não era alegria. Era aquela expressão específica de quem acaba de receber uma informação que muda o mapa do território. "É o meu irmão", ela disse devagar. "Ele é advogado em São Paulo. Eu pedi para ele pesquisar algumas coisas sobre a documentação do Eduardo. Do senhor Eduardo, me desculpe." Ela pousou o telefone. "Margarete, senhora Margarete, há algo que o Dr. Renato talvez não tenha te contado. Ou talvez nem saiba." Margarete não moveu um músculo. "Fala." Viviane respirou fundo. "O senhor Eduardo abriu uma conta para o meu filho, sim.
Mas meu irmão descobriu que ele também fez outra coisa, 2 anos antes disso. Muito antes de qualquer coisa acontecer entre nós. Ela hesitou. Ele registrou um documento em cartório. Um documento que coloca o nome do Eduardo, meu filho, como beneficiário de um dos imóveis da família. Não de forma principal, não em primeiro lugar, mas está lá, como se ele soubesse que um dia ia precisar existir. O silêncio que se seguiu tinha uma textura completamente diferente de todos os silêncios daquela manhã. Margarete ficou olhando para Viviane sem piscar. 2 anos antes, ela repetiu. Sim, senhora. 2 anos antes da noite da solidão. 2 anos antes de qualquer criança, de qualquer revelação, de qualquer café numa manhã de sábado com garoa. 2 anos antes de tudo. O que significava uma coisa que Margarete precisava de tempo para processar. Uma coisa que reorganizava a história inteira que ela havia construído nos últimos dias. A história de uma única noite, de uma solidão, de um acidente humano e frágil. Ou aquela noite não havia sido um acidente. Ou havia uma explicação que ela ainda não tinha. Ou Eduardo havia guardado segredos dentro de segredos. Camadas sobre camadas. Da mesma forma que guardava cartas lacradas em gavetas de advogados e iluminava jardins para que as flores existissem mesmo quando ninguém estava olhando. O pequeno Eduardo largou o cachorro de pelúcia, atravessou o tapete com sua caminhada instável e chegou até a mesa. Olhou para cima, para Margarete, com aqueles olhos que ela conhecia de cor e salteado, e estendeu a mão pedindo um pedaço do pão de queijo. Margarete olhou para a mão pequena estendida na sua direção e teve que tomar uma decisão. Não sobre o pão de queijo, sobre o que fazer com uma história que era maior do que ela havia imaginado quando acordou naquela manhã. Sobre se estava disposta a continuar puxando os fios, sabendo que cada fio puxado revelava outro nó, outra camada, outra versão de um homem que havia partido levando consigo as chaves de si mesmo. Ela pegou um pedaço do pão de queijo e colocou na mão do menino. Ele mordeu com aquela satisfação intensa e absoluta das crianças pequenas diante da comida boa e voltou para o seu tapete. Me manda o contato do seu irmão, Margarete disse para Viviane. A voz estava calma, decidida. Eu quero ver esse documento com os meus próprios olhos. E depois disso, ela olhou para o menino no tapete. A gente vai descobrir junto o que mais o Eduardo deixou por aí, que nenhum de nós sabe ainda. Viviane ficou olhando para ela. A senhora não está com raiva? Margarete pensou na pergunta por um momento genuíno. Estou, ela disse. Mas a raiva e o amor não são opostos, Viviane. Às vezes eles moram na mesma casa. Às vezes você ama alguém com toda a força que tem e ainda assim consegue estar furiosa com ele ao mesmo tempo. Ela olhou para a janela, para o jardim onde o sol agora entrava de vez entre as nuvens. Eduardo sabia disso melhor do que eu. O café continuou. O bolo de fubá foi aprovado pelo pequeno Eduardo com entusiasmo considerável, o que causou a primeira coisa que se poderia chamar de sorriso genuíno no rosto de Margarete desde que tudo havia começado. Viviane relaxou aos poucos, o corpo esquecendo o roteiro do nervosismo que havia ensaiado durante dias. E quando Viviane foi embora, 2 horas depois, com o menino adormecido no ombro, e a bolsa cheia de pão de queijo que Margarete havia embalado sem que ela pedisse. Havia entre as 2 mulheres algo que ainda não tinha nome, mas que estava vivo. Margarete fechou a porta e ficou parada no corredor por um momento. Depois foi até a escrivaninha do escritório, abriu a gaveta de baixo e tirou de lá o único item que havia nela. Um pequeno caderno azul com as iniciais ES. Na capa, que ela havia encontrado na mesa de cabeceira do marido, depois do velório, e guardado sem ler porque não estava pronta. Talvez agora estivesse. Ela abriu na primeira página. A letra de Eduardo. A mesma inclinação, o mesmo E ornamentado. E a primeira frase do caderno era: Margarete, se um dia você encontrar isso, saiba que cada página foi escrita pensando em como te contar. Ela fechou o caderno. Respirou uma vez, só uma, como ele havia pedido na carta, e abriu de novo. Você abriria esse caderno ou preferiria não saber mais nada?
Me conta nos comentários o que você faria no lugar de Margarete, porque essa resposta diz muito sobre quem você é. A primeira página tinha data: 3 anos e 4 meses antes do dia em que Eduardo havia partido. Margarete calculou isso automaticamente. Como calculava tudo. Com aquela precisão silenciosa que as pessoas confundiam com frieza, mas que era apenas a forma que ela havia encontrado de organizar um mundo que insistia em ser desordenado. 3 anos e 4 meses. Ele havia começado a escrever aquele caderno quando os dois ainda saíam para jantar às sextas-feiras, quando ele ainda ria daquele jeito dela contar piada, quando tudo parecia exatamente como sempre havia sido. Ela virou a página. Hoje o médico confirmou o que o outro médico já havia dito, e o que o médico antes desse já havia sugerido. 3 opiniões. 3 versões do mesmo mapa apontando para o mesmo lugar. Eu não contei para a Margarete ainda. Não sei como contar. Ela vai querer resolver. Ela vai pesquisar, vai ligar para especialistas, vai montar uma planilha com os melhores tratamentos do mundo. E eu amo isso nela. Mas dessa vez não tem planilha que resolva. Eu tenho entre 2 e 4 anos. Dependendo de muita coisa. Decidi não tratar de forma agressiva. Decidi viver o que me resta com a dignidade que sempre tentei ter. Sei que ela vai discordar quando souber. Então preciso encontrar o momento certo para contar. E enquanto esse momento não chega, vou escrever aqui. Vou escrever tudo o que nunca soube dizer em voz alta. Margarete fechou os olhos. Ficou assim por um tempo que não era possível medir. Do jardim chegava o som dos pássaros no jacarandá, aquele barulho constante e generoso que continuava independente de qualquer coisa que acontecesse dentro daquela casa. Ela prestou atenção nele de um jeito que nunca havia prestado antes. Como se de repente fizesse sentido parar e ouvir. 3 anos e 4 meses. Eduardo havia sabido por 3 anos e 4 meses. Havia dormido ao lado dela, havia jantado com ela às sextas, havia comentado sobre o noticiário e escolhido vinhos, e consertado a porta da varanda que rangia desde sempre. Havia feito todas essas coisas sabendo. E ela não havia visto nada. Ou havia visto e traduzido errado. Ela continuou lendo. As páginas seguintes eram irregulares. Às vezes havia entradas diárias, às vezes semanas inteiras em branco. Eduardo não era escritor. Era um homem de números e decisões. E isso aparecia na forma como ele escrevia. Direto, sem floreios, com aquela objetividade de quem está tentando organizar o pensamento e não performar para um leitor imaginário. Mas havia momentos em que a objetividade escorregava. Hoje, a Margarete voltou da Europa. Eu a esperava no aeroporto, e quando ela saiu pela porta de desembarque, com aquela mala enorme que ela sempre leva e sempre diz que vai trocar por uma menor, eu tive que respirar fundo para não ir abraçá-la na frente de todo mundo do jeito que eu queria. Ela ia achar exagerado. Ela ia rir e dizer para eu me comportar. Mas eu a via e pensava, ela não sabe. Ela não sabe que eu passei 3 meses contando os dias. Ela não sabe que cada vez que ela liga, eu anoto a hora e fico com o telefone na mão por alguns minutos depois, só para guardar o som da voz dela um pouco mais. Ela não sabe de nada. E eu não sei mais se o que estou fazendo é protegê-la ou me proteger. Margarete parou nesse trecho. Leu de novo. Ela não sabe de nada. E eu não sei mais se o que estou fazendo é protegê-la ou me proteger. Havia uma honestidade naquela frase que ela precisou de um momento para receber. Não a honestidade confortável, a outra. A honestidade que não resolve nada, mas que é verdadeira demais para ser ignorada. Ela virou mais páginas. Encontrou a entrada sobre Viviane. Era mais curta do que esperava. Eduardo não havia usado muitas palavras, mas as que usou eram precisas da forma que só as coisas verdadeiras conseguem ser precisas. Aconteceu algo que não devia ter acontecido. Não vou escrever detalhes, porque não é de detalhes que esse caderno precisa. O que preciso registrar é o seguinte: eu errei. Eu estava num lugar escuro e fiz uma escolha que não devia ter feito. E agora carrego isso também. Mas preciso ser honesto comigo mesmo sobre uma coisa. O que senti naquela noite não foi desejo, foi pânico.
O pânico de um homem que está partindo e que de repente teve medo de não ter deixado nada vivo depois de si. Foi um pensamento que nem sei se é consciente, mas que eu reconheço quando olho para ele com clareza. Eu tinha medo de não existir depois que fosse. Não me orgulho disso, mas é a verdade. Margarete ficou com aquela página por muito tempo. Havia coisas que o cérebro recebe de uma vez, e coisas que precisam entrar devagar, em doses, como remédio, que o corpo precisa aprender a assimilar antes de fazer efeito. Aquela entrada era do segundo tipo, um homem que sabia que estava partindo, com medo de não deixar rastro, com medo de ser esquecido, de evaporar do mundo sem deixar nada atrás de si exceto uma viúva elegante e impecável e uma casa grande com jardim iluminado. E então, sem planejar, sem querer, havia deixado um filho. Ela não sabia como se sentia sobre isso. Ainda não. Mas sabia que era diferente do que havia sentido antes de ler aquela página. Havia algo naquela motivação, por mais torta que fosse, por mais que ela ainda doesse, que ela conseguia olhar de frente sem que a raiva fosse a única coisa que via. Virou a página, e então encontrou algo que não esperava. Uma entrada com data de apenas 6 meses antes do fim. Uma das últimas. Hoje tomei uma decisão. Contratei um investigador particular para fazer um levantamento discreto sobre a família da Viviane. Não para prejudicar ninguém, para o oposto disso. O que descobri me surpreendeu. O irmão dela, o Rafael, é formado em direito, mas nunca conseguiu montar um escritório por falta de capital inicial. Trabalha num escritório pequeno, ganhando o suficiente para se manter, mas não para crescer. A Viviane nunca me pediu nada além do que eu mesmo ofereci. Nunca tentou usar a situação para tirar vantagem. Isso me diz tudo sobre o caráter dela. Tomei providências. Deixei um valor reservado separado do fundo do Eduardo Pequeno, destinado especificamente para que o Rafael possa abrir o escritório que sempre quis. O documento está com o Renato, lacrado, para ser aberto 6 meses após minha partida. Eu sei que a Margarete vai descobrir tudo isso eventualmente. Eu conheço ela. Ela vai puxar cada fio até encontrar o final. Sempre foi assim. E quando ela encontrar, quero que ela saiba que eu tentei fazer a coisa certa, mesmo que tarde, mesmo que de forma imperfeita, mesmo que sem coragem suficiente para fazer pessoalmente. Eu tentei deixar as coisas arrumadas da melhor forma que consegui. Ela vai estar furiosa comigo por um tempo. Ela tem todo o direito, mas eu a conheço. E sei que quando a fúria passar, ela vai entender, porque Margarete sempre entendeu coisas que eu nem sabia que precisavam ser entendidas. É por isso que a amei durante 22 anos sem nunca cansar. Margarete fechou o caderno. Não com brusquidão, com cuidado. Com o cuidado de quem fecha algo que vai precisar abrir muitas outras vezes ao longo dos anos que ainda estão por vir. Ficou sentada na escrivaninha com o caderno nas mãos, e o jardim lá fora, e os pássaros no jacarandá, e o sol de sábado que havia finalmente decidido aparecer de verdade. Ela pensou no investigador que Eduardo havia contratado, no escritório do Rafael, que ainda não existia, mas que Eduardo havia providenciado que existisse, na Viviane que nunca havia pedido nada, no pequeno Eduardo que havia comido o pão de queijo com aquela seriedade absoluta de quem leva da muita alimentação muito a sério. Pensou num homem que havia sabido que estava partindo e que havia passado os últimos anos tentando arrumar as peças espalhadas de uma vida inteira antes que o tempo acabasse. Imperfeito, assustado, fazendo escolhas erradas dentro de intenções que não eram completamente erradas. Um homem inteiro. Não a metade boa que ela havia canonizado depois que ele foi embora. Não a metade sombria que os últimos dias haviam revelado. Os dois ao mesmo tempo, inseparáveis, como sempre são as pessoas que a gente ama de verdade. Ela pegou o telefone. Procurou o contato de Viviane. Escreveu. O seu irmão Rafael. Quando puder, me conta um pouco sobre ele. A resposta demorou 2 minutos. Por que a senhora pergunta? Margarete olhou para o caderno azul com as iniciais ES na capa. Depois olhou para o jardim onde as flores continuavam exatamente onde sempre estiveram, iluminadas ou não, vistas ou não. Escreveu: porque acho que ele vai precisar de um cliente importante em breve. E porque o Eduardo pediu.
Ficou olhando para a mensagem por um segundo antes de enviar. Depois, enviou. Do outro lado, os 3 pontinhos que indicavam que Viviane estava digitando apareceram e desapareceram 3 vezes antes de a resposta finalmente chegar. Eram 4 palavras. O Sr. Eduardo. Uau! Margarete leu aquelas 4 palavras e sentiu alguma coisa se mover dentro do peito. Não era alegria exatamente. Não era tristeza exatamente. Era aquele sentimento específico de quando você reconhece alguém depois de uma longa ausência. Quando o rosto familiar aparece entre uma multidão e o coração faz aquele salto involuntário antes que a cabeça processe qualquer coisa. Ela havia reconhecido Eduardo naquelas 4 palavras de Viviane. E pela primeira vez, desde que havia aberto o envelope branco com o seu nome na letra inclinada, desde que havia sentado no banco do cemitério com a mulher que não queria odiar e a criança que não tinha culpa de nada, desde que havia acordado às 6 da manhã numa manhã de sábado para fazer pão de queijo por razões que não sabia completamente explicar, Margarete de Sá sentiu que estava, lenta e dolorosamente, e de forma completamente imperfeita, encontrando o começo de um caminho. Não o caminho de volta. Esse não existia. O caminho para a frente. O único que sempre existiu. Ela colocou o telefone na mesa, se levantou, foi até a janela e olhou para o jardim iluminado pelo sol de sábado. Para as flores que estavam lá, mesmo quando ninguém estava olhando. Você armou tudo isso. Ela disse em voz baixa. Para ninguém e para ele ao mesmo tempo. Você deixou os fios espalhados sabendo que eu ia puxar. Você me conhece demais. Pausa. Ou me conhecia. Ela ficou em silêncio por um momento. Obrigada por me conhecer. O jacarandá balançou levemente com o vento de outubro e os pássaros continuaram o barulho deles, indiferentes e perfeitos e completamente alheios ao fato de que dentro daquela casa, uma mulher estava aprendendo, aos 61 anos, que reconstruir não é o mesmo que consertar, e que às vezes a história mais bonita não é a que não quebra, mas a que continua mesmo depois de quebrar. O pão de queijo que sobrou estava em cima da mesa da cozinha. Ela foi até lá, pegou um, mordeu. Era bom. Para a primeira vez, era surpreendentemente bom. Depois de ler o caderno e descobrir que Eduardo sabia que estava partindo e tentou arrumar tudo antes de ir, você teria conseguido perdoar? Me conta nos comentários, porque essa resposta não tem certo nem errado. Rafael Ferreira tinha o tipo de escritório que pede desculpas antes de você entrar. Era pequeno, no 3º andar de um edifício sem elevador no centro da cidade, com uma placa na porta que havia ficado torta desde o dia em que foi instalada e que ninguém havia se lembrado de endireitar. A recepção era uma mesa, uma cadeira e uma moça jovem que fazia 3 funções ao mesmo tempo, com a competência tranquila de quem aprendeu cedo que os recursos são limitados, mas o trabalho não é. Margarete subiu os 3 lances de escada sem reclamar. Havia decidido não mandar o carro com o motorista. Havia decidido vir sozinha, de táxi, sem avisar Viviane com antecedência suficiente para que a irmã pudesse preparar o irmão demais. Queria ver Rafael como ele era, não como ele se preparava para ser. Quando a moça da recepção anunciou o nome de Margarete de Sá, houve um silêncio do outro lado da porta que durou exatamente o tempo que uma pessoa precisa para processar uma informação inesperada e decidir como reagir a ela. A porta se abriu. Rafael Ferreira tinha 32 anos e os mesmos olhos escuros da irmã, mas organizados num rosto mais anguloso, com uma seriedade natural que a situação naquele momento estava claramente tensionando. Ele usava uma camisa social levemente amassada e segurava uma caneta que ele provavelmente não sabia que estava segurando. Senhora Margarete, ele disse. A voz saiu firme. Ponto para ele. Rafael. Ela entrou sem esperar ser convidada, o que era menos arrogância do que eficiência. Pode fechar a porta. Ele fechou. Indicou a cadeira do lado de cada mesa com um gesto educado. Ela sentou. Ele sentou do outro lado. Pousou a caneta. E a encarou com uma expressão que Margarete classificou mentalmente como honesta. Não havia servilidade ali, nem agressividade. Havia alguém que sabia que estava numa situação complicada
e havia decidido atravessá-la de pé. Eu sei por que a senhora veio, ele disse. Viviane me ligou assim que recebeu a mensagem da senhora. Eu imaginei. Margarete cruzou as mãos sobre o colo. Então vamos poupar tempo dos dois. Você descobriu o documento sobre o imóvel. Me conta o que mais você descobriu. Rafael ficou olhando para ela por um segundo. Depois abriu a gaveta da mesa, tirou uma pasta fina e a colocou sobre o tampo sem empurrar na direção dela. Apenas colocou, como quem apresenta uma escolha. Quando a Viviane me pediu para pesquisar a documentação, eu comecei pelo óbvio, ele disse. Registro do imóvel, titularidade, beneficiários. Mas advogado tem um problema crônico que também é sua maior qualidade, senhora Margarete. A gente não consegue parar quando encontra o primeiro fio. A gente puxa até o final. Continue. O senhor Eduardo constituiu uma estrutura que vai além do que qualquer pessoa imagina. Rafael abriu a pasta. Além do fundo para o Eduardo Pequeno e do imóvel registrado como benefício futuro, há uma holding. Pequena, discreta, registrada há 4 anos no nome de uma empresa que, à primeira vista, não tem conexão com a família de Sá. Ele virou uma folha na direção de Margarete. Mas tem. Essa holding tem 3 ativos. Um apartamento em nome do meu Eduardo, que fica em custódia até ele completar 25 anos. Um fundo de investimento moderado que gera rendimento mensal e que está sendo administrado pelo Dr. Renato há 2 anos. Pausa. E uma carta de intenções registrada em cartório com firma reconhecida. Margarete olhou para a folha. Depois olhou para Rafael. Que tipo de carta de intenções? Rafael respirou fundo. Esse é o ponto onde a minha pesquisa foi além do que eu esperava encontrar, senhora. E onde eu preciso ser honesto com a senhora sobre algo que não é fácil de dizer. Ele fechou a pasta com cuidado. Eu conhecia o senhor Eduardo. O ar no escritório pequeno ficou diferente. Como assim? A voz de Margarete não levantou. Desceu. O que era mais significativo. Não da forma que a senhora está pensando. Rafael disse rapidamente, mas sem perder a compostura. Eu nunca soube que era o marido da Viviane. Não sabia que ela trabalhava na casa da família de Sá quando isso aconteceu. A minha irmã e eu somos próximos, mas ela nunca falou muito sobre os patrões, por uma questão de discrição que sempre foi característica dela. Ele entrelaçou os dedos sobre a mesa. Eu conheci o senhor Eduardo há 5 anos numa palestra sobre direito imobiliário aqui no centro. Ele foi como ouvinte, eu fui como estudante ainda tentando entender se aquela era a área certa para mim. Margarete ficou absolutamente quieta. Depois da palestra houve um café. Acabamos sentados na mesma mesa, ele e eu e mais 3 pessoas. A conversa começou sobre direito e terminou sobre outras coisas. Sobre escolhas, sobre o que a gente constrói ao longo da vida, sobre o que fica depois que a gente vai embora. Rafael olhou para a janela por um segundo. Ele tinha um jeito de falar que ficava. Sabe quando uma pessoa diz algo e você sente que vai lembrar daquilo por muito tempo? Era assim. Margarete sabia. Ela sabia muito bem. Trocamos contatos. Rafael continuou. Nos encontramos mais 2 vezes ao longo do ano seguinte. Sempre em lugares neutros. Sempre conversas longas sobre carreira, sobre propósito. Sobre o que significa fazer um trabalho com integridade quando o sistema não facilita isso. Ele nunca me disse o nome completo. Eu o conhecia só como Eduardo. Nunca me perguntei mais do que isso, porque às vezes as pessoas que aparecem na nossa vida chegam com o que precisam trazer e não com ficha completa. Ele pausou. Na 3ª vez que nos encontramos, ele me disse que estava passando por um período difícil. Não deu detalhes, mas havia algo nele diferente daquele homem seguro que eu havia conhecido no café depois da palestra. Ele estava mais quieto, mais cuidadoso com as palavras, como se estivesse escolhendo cada uma delas sabendo que o estoque não era infinito. Rafael abriu levemente as mãos sobre a mesa. Naquele dia ele me perguntou o que eu precisaria para abrir o meu próprio escritório. Não ofereceu nada, só perguntou. E eu respondi com honestidade, porque havia algo nele que convidava a honestidade. Margarete estava ouvindo com a atenção total e silenciosa de quem sabe que está no meio de uma história que importa. 3 semanas depois, ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha algo para me mostrar quando eu estivesse pronto.
Eu nunca respondi essa mensagem. Rafael baixou os olhos por um momento. A vida aconteceu, eu mudei de número, perdi o contato. Só quando comecei a pesquisar os documentos do Eduardo Pequeno é que os pontos se conectaram. O Eduardo da palestra e o Eduardo da certidão eram a mesma pessoa. Silêncio. E a carta de intenções? Margarete perguntou. Rafael abriu novamente a pasta e virou uma última folha na direção dela. Era uma carta simples, 2 páginas, com aquela letra que Margarete conhecia como conhecia a própria assinatura. Rafael, se você está lendo isso, então o Renato cumpriu as instruções e o prazo de 6 meses passou. Você provavelmente já sabe quem eu sou em relação à sua família e provavelmente está com muitas perguntas. Eu não tenho todas as respostas, mas tenho o suficiente para te dizer o seguinte. Eu te observei naquela tarde no café com a atenção de alguém que precisava ter certeza. Certeza de que a pessoa que ia cuidar dos interesses do meu filho era alguém de caráter real, não de caráter construído para impressionar. Você foi honesto quando não precisava ser. Você falou sobre as suas dificuldades sem vergonha e sem vitimismo. Você me olhou nos olhos durante toda a conversa. Eu decidi naquele dia. O que está nessa pasta é um capital inicial para que você abra o seu escritório. Sem contrapartidas, sem condições, sem obrigações futuras com a minha família. É um investimento no tipo de advogado que o mundo precisa ter mais. A única coisa que peço, e que não é obrigação, mas é pedido, é que quando meu filho crescer e precisar de orientação jurídica, você esteja disponível para conversar com ele. Não para representá-lo necessariamente, só para conversar. Porque crescer sem pai é difícil, mas crescer sem nenhum homem de referência que chegou pela escolha e não pela obrigação é mais difícil ainda. Cuide bem da sua irmã. Ela é mais forte do que imagina. Eduardo. Margarete terminou de ler e ficou olhando para a última linha por um tempo longo. Cuide bem da sua irmã. Ela é mais forte do que imagina. Havia algo quase insuportável na completude daquilo. Um homem que havia saído de uma palestra sobre direito imobiliário e em 2 encontros havia enxergado o suficiente numa pessoa para incluí-la nos planos de uma vida inteira que estava sendo arrumada antes do fim. Que havia pensado no filho que mal existia, na mulher que não sabia de nada, no rapaz que não sabia que era irmão de ninguém envolvido. Que havia pensado em tudo, menos em si mesmo. Ou talvez tivesse pensado demais em si mesmo. Na versão de si mesmo que queria deixar. Na história que queria que contassem sobre ele quando não estivesse mais lá para contar. Margarete não sabia mais separar essas 2 coisas. E estava começando a achar que talvez não fosse necessário separá-las. O capital inicial está numa conta vinculada a esse documento. Rafael disse, com a voz levemente diferente de quem acabou de atravessar uma conversa que vai carregar por muito tempo. Disponível assim que eu assinar o recebimento. Eu não assinei ainda. Margarete ergueu os olhos. Por quê? Porque queria falar com a senhora primeiro. Ele a encarou com aquela seriedade direta que ela havia classificado como honesta logo no começo. Porque esse dinheiro vem de um homem que era marido da senhora. E porque eu tenho a impressão de que o senhor Eduardo tomou muitas decisões sozinho que envolviam outras pessoas. E que essa é uma oportunidade de fazer diferente. Margarete ficou olhando para ele por um momento. Depois, fez algo que Rafael Ferreira não esperava. Ela inclinou levemente a cabeça para o lado, da forma que as pessoas fazem quando reconhecem algo inesperado. Você sabe por que o Eduardo gostou de você naquele café? Ela disse. Rafael esperou. Porque você faz exatamente isso. Você para. Você pergunta antes de agir. Você inclui as pessoas que deveriam ser incluídas. Ela se levantou, pegou a bolsa, endireitou o casaco com aquele gesto automático de compostura. Assina o documento, Rafael. Não como favor para mim e não como obrigação para ele. Assina porque você merece ter o escritório que sempre quis e porque seria um desperdício considerável de caráter e competência não ter. Ela caminhou até a porta, parou com a mão na maçaneta. E sobre ficar disponível para conversar com o Eduardo quando ele crescer, ela disse sem se virar completamente. Eu acrescento apenas uma coisa ao pedido do Eduardo. Quando você conversar com ele, conta essa história. Toda ela. As partes bonitas
e as partes difíceis. Uma pausa. As crianças que crescem sabendo que os adultos ao redor delas são humanos inteiros, crescem mais inteiras também. Ela abriu a porta. Boa sorte com o escritório. Mande a placa da porta para endireitar antes de inaugurar. E desceu os 3 lances de escada com aquela postura impecável de sempre. Saiu para a rua onde o sol de outubro estava generoso e os carros faziam o barulho habitual de uma cidade que não para ninguém. Chamou o táxi pelo aplicativo e ficou esperando na calçada com a bolsa no braço e o vento mexendo levemente no cabelo. No 3º andar, atrás da janela com a placa torta, Rafael Ferreira ficou olhando para a rua até o táxi de Margarete desaparecer no trânsito. Depois olhou para a pasta sobre a mesa, para a carta com a letra inclinada para a direita, pegou a caneta e assinou. 6 meses depois, numa manhã de abril com cheiro de terra molhada, um escritório novo abriu as portas num edifício de 4 andares a 3 quarteirões dali. A placa na porta estava perfeitamente nivelada. A recepcionista era a mesma moça competente de sempre, agora com uma mesa maior e 2 funções a menos. Viviane foi à inauguração com o pequeno Eduardo no colo, que passou a tarde inteira tentando alcançar os enfeites da mesa de frios, com uma determinação que fez todo mundo rir. Margarete chegou por último, como era seu hábito em eventos onde não queria roubar o protagonismo de ninguém. Ficou perto da janela com uma taça de suco e observou. Observou Viviane rir de um jeito solto, que não havia existido no cemitério nem no primeiro café de sábado. Observou Rafael atravessar a sala cumprimentando as pessoas com aquela seriedade que agora tinha mais confiança dentro dela. Observou o pequeno Eduardo ser colocado no chão e sair andando com aquela instabilidade determinada em direção à mesa de frios como se fosse a missão mais importante da sua vida. E pensou em Eduardo. Não com a dor aguda dos primeiros meses, não com a raiva que havia queimado durante semanas, não com a confusão de quem está tentando remontar um quebra-cabeça sem ter a imagem da caixa. Pensou nele com aquela outra coisa. Aquela que não tem nome exato, mas que as pessoas que amaram de verdade reconhecem quando encontram. Aquela mistura específica de saudade e gratidão e uma certa paz furiosa que vem de entender que as histórias raramente terminam da forma que planejamos e que isso, contra toda a expectativa, pode ser suficiente. O pequeno Eduardo conseguiu alcançar um pão de queijo da mesa e ergueu o troféu com as 2 mãos numa vitória absoluta. Pelos lábios de Margarete passou um sorriso. Um de verdade. O tipo que não pede licença. Esse menino e pão de queijo. Ela disse baixinho. Para ninguém. Para ele. Para os 2. As últimas páginas do caderno azul estavam em branco. Margarete descobriu isso numa noite de maio, sentada na varanda com uma manta sobre os joelhos e o jardim iluminado à frente. Havia chegado ao final das entradas escritas e virado as páginas esperando mais, esperando aquela última revelação que havia adiado durante semanas, porque havia algo em guardar as últimas palavras de alguém que faz com que a gente não queira chegar ao fim. Mas as páginas estavam em branco. Ela ficou olhando para aquele branco por um tempo. Depois entendeu. Não havia mais segredos. Não havia mais camadas. Havia chegado ao final não porque Eduardo havia parado de escrever, mas porque havia chegado ao ponto em que as palavras não eram mais necessárias. O caderno havia feito o que precisava fazer. Havia conduzido Viviane até ela, Rafael até o escritório que merecia, o pequeno Eduardo até a mesa com o pão de queijo e Margarete até aquela varanda naquela noite de maio com uma manta nos joelhos e o jardim iluminado à frente. Havia conduzido todo mundo para o lugar certo. Ela virou a última página escrita e releu a entrada final. Era curta, datada de 3 semanas antes do fim. Hoje não tenho muito a escrever. Só isso. Margarete sempre soube que eu a amava, mas nunca soube o quanto eu a admirava. São coisas diferentes. O amor às vezes acontece. A admiração se constrói. E eu passei 22 anos admirando cada decisão que ela tomou, cada vez que ela ficou de pé quando podia ter caído, cada momento em que ela escolheu a dignidade, quando o mundo oferecia outro caminho mais fácil. Se ela estiver lendo isso,
Eu quero que ela saiba que o que estou deixando para trás não é um problema. É uma família que ainda não sabe que é família. Ela vai saber o que fazer com isso. Ela sempre sabe. Margarete fechou o caderno pela última vez. Ficou em silêncio por um momento que era só dela, daquele jardim e daquele céu de maio cheio de estrelas que apareciam uma a uma, como se estivessem chegando de um lugar distante, especialmente para aquela noite. Então colocou o caderno sobre o colo, por cima da manta, e ficou com a mão espalmada sobre a capa azul com as iniciais ES, da forma que se coloca a mão sobre algo precioso para ter certeza de que ainda está lá. Estava. No sábado seguinte, o jardim estava cheio de gente pela primeira vez em muito tempo. Viviane havia chegado cedo para ajudar Dona Celeste na cozinha, e as duas haviam estabelecido rapidamente aquela dinâmica específica de mulheres competentes que respeitam o território uma da outra e por isso trabalham bem juntas. O cheiro de bolo, de carne assada e de café fresco atravessava a casa inteira e saía pela janela aberta da cozinha como um convite. Rafael havia chegado com uma garrafa de vinho que claramente havia pesquisado com cuidado, o tipo de gesto de quem quer acertar, e não tem vergonha de fazer esforço para isso. Estava mais relaxado do que na primeira vez que Margarete o havia visto. Com a seriedade ainda lá, mas habitada agora por uma leveza que o escritório novo e os primeiros clientes próprios haviam colocado nele. O pequeno Eduardo havia chegado correndo, o que era a única velocidade que conhecia ultimamente, e havia encontrado o cachorro de pelúcia exatamente onde havia deixado na última visita, na estante da sala, como se o bicho o esperasse. Margarete estava na cabeceira da mesa comprida que havia mandado abrir pela primeira vez desde que Eduardo havia partido. Aquela mesa que durante anos havia sido pequena demais para o tamanho da casa, e agora estava exatamente do tamanho certo. Olhou para as pessoas ao redor. Viviane que passava o pão para Rafael sem precisar perguntar se ele queria. Rafael que cortava a carne com aquela seriedade cômica de quem leva o almoço muito a sério. O pequeno Eduardo que havia decidido que a cadeira era mais interessante como objeto de escalada do que como assento. Nenhum deles escolheu essa história. Nenhum deles havia planejado estar sentado naquela mesa naquele sábado de maio, com o jardim iluminado lá fora e Dona Celeste trazendo mais arroz, porque o primeiro havia acabado mais rápido do que ela esperava. As melhores histórias raramente são as que planejamos. São as que aparecem no meio do caminho disfarçadas de problema, de dor, de revelação inesperada num cemitério numa tarde de setembro. Margarete levantou o copo. Não de vinho, de água. Sempre foi assim. Margarete de Sá não precisava de cerimônia para fazer um gesto ter peso. Os outros ergueram os copos também, um pouco surpresos, um pouco curiosos. O pequeno Eduardo erguendo o copo plástico com ambas as mãos, na concentração total de quem ainda está aprendendo que os líquidos obedecem à gravidade. Eu não vou fazer um discurso, ela disse. A voz estava firme e estava quente ao mesmo tempo, que era a combinação mais difícil de conseguir e a mais verdadeira quando conseguida. Vocês me conhecem o suficiente para saber que discursos longos não são comigo. Viviane sorriu. Só quero dizer uma coisa. Margarete olhou para cada pessoa na mesa. Demorou um segundo a mais no pequeno Eduardo, que estava olhando para ela, com aqueles olhos que ela havia aprendido a receber, sem que o coração fugisse pela garganta. O Eduardo acreditava que eu sempre saberia o que fazer. Estava errado em muita coisa, mas nisso ele estava certo. Pausa curta. Eu escolho isso. Eu escolho vocês. Não porque sou obrigada, não porque é o certo a fazer, não por nenhuma razão que precise ser justificada para ninguém. Ela olhou para o jardim por um segundo, e depois voltou para a mesa. Escolho porque quero, e porque às vezes a família mais verdadeira é a que a vida monta para a gente quando a gente não está olhando. O pequeno Eduardo aproveitou o silêncio que se seguiu para colocar o pão de queijo inteiro na boca de uma vez, o que quebrou o momento com uma perfeição que nenhum roteirista conseguiria planejar. Todo mundo riu. Margarete riu junto. Um riso de verdade, desses que sobem de um lugar fundo e saem sem pedir licença. O tipo que ela havia esquecido que sabia dar. O almoço continuou.
Dona Celeste trouxe mais arroz. Rafael abriu o vinho que havia pesquisado com tanto cuidado e era de fato muito bom. Viviane e Margarete acabaram na cozinha depois da sobremesa, de pé, cada uma com uma xícara de café, conversando sobre coisas pequenas que eram na verdade grandes, da forma que as mulheres fazem quando finalmente baixam a guarda uma com a outra. E lá fora, no jardim iluminado de Eduardo, o pequeno Eduardo corria atrás de uma borboleta amarela, com aquela determinação absoluta e aquela leveza simultânea que só as crianças conseguem ter, completamente certo de que ia alcançar, completamente bem, mesmo quando não alcançava. Margarete o observou pela janela da cozinha. Pensou no homem que havia iluminado aquele jardim para que as flores existissem, mesmo quando ninguém estava olhando. Pensou que ele estava certo. As flores continuavam lá. E agora, havia também uma criança correndo entre elas. Ela virou para Viviane, que estava ao seu lado, e disse, com uma simplicidade que carregava tudo: ele teria gostado muito disso. Viviane olhou para o jardim, para o filho, para as flores, e para a luz e para a borboleta amarela que o menino perseguia sem desistir. Eu sei, ela respondeu. Eu tenho certeza que ele está vendo. Margarete não respondeu, mas levou a xícara aos lábios, olhou para o jardim e ficou assim por um longo momento que era tristeza, e era gratidão, e era paz, e era amor, e era todas as coisas ao mesmo tempo que as histórias reais são quando terminam não com um ponto final, mas com uma porta aberta para o que ainda está por vir. A borboleta amarela finalmente pousou no ombro do pequeno Eduardo. Ele ficou completamente imóvel, olhando para ela com uma reverência instintiva e absoluta. E então, ela voou. E ele correu atrás de novo, rindo, com os braços abertos, como se o mundo inteiro fosse seu e ele tivesse tempo suficiente para alcançar tudo. Tinha. Depois de acompanhar toda essa história, você acredita que Margarete fez a escolha certa ao abrir as portas da sua vida para essa família que ela não escolheu, mas que acabou escolhendo? Me conta nos comentários o que você teria feito no lugar dela. Margarete, Viviane e o pequeno Eduardo. 3 vidas que nunca deveriam se cruzar. Uma família que ninguém planejou. E a prova de que às vezes o amor mais verdadeiro não é o que recebemos, mas o que escolhemos dar, quando não somos obrigados a dar nada. Obrigado por ter ficado até o final. Se essa história tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir que recomeçar é possível.